Olá, meus queridos amigos, futuros magistrados do estado do Goiás, né? Para quem ainda não conhece a região, é assim que a gente fala. É no Goiás, é do Goiás. Aqui, para quem já é do Goiás, sabe que é assim. E quem vai ser do Goiás também já fique sabendo que é assim que a gente se comunica. É do Goiás, é no Goiás. Para quem ainda não me conhece pessoalmente, assim, de carne e osso, eu sou o professor Tiago Carnim, que está por trás da correção, da elaboração da sentença, a tão temida sentença penal de vocês. Pessoal, eu decidi, na verdade, assim, já estava programado, né, a gente gravar uma espécie de aula, não para corrigir a sentença, mas que para realmente vocês possam ter uma instrução, um esqueleto, um caminho de construção da sentença penal, porque eu acredito que a sentença penal deva ser a maior dificuldade da maioria de vocês. Geralmente a maioria, de alguma certa forma, tem algum tipo de afinidade com a sentença civil, mas nem todos têm contato com a área criminal. Então é importante a gente ter esse momento de conversa, né, para que vocês possam realmente pegar um pouco agora da estrutura do direito penal. Mas por que você não fez isso antes, professor? Porque eu queria, isso já faz parte da nossa metodologia, né? Então, a gente já em outros cursos específicos, a gente faz um pouco assim. Então, na primeira rodada, a gente deixa vocês quebrando um pouquinho a cabeça, né? Como que se aplica uma sentença penal, até para, primeiro, vocês perceberem que dá para fazer, né? Ah, tem muita gente que ainda tinha aquela questão do medo de colocar no papel. Mas aí depois que vocês colocaram no papel, vocês viram de alguma forma que dá para fazer, né? E até pelas notas, eu não lembro de ter pego assim nenhuma pessoa que tirou abaixo de 6, né? Então, no geral, as notas foram boas, apesar de que um outro erro, né? Isso é normal no começo, né? Então, a nossa aula de hoje é exatamente para isso, para a gente poder aparar as nossas arestas, para nós melhorarmos as nossas sentenças e colocar e aplicar isso em prática já no próximo exercício, na sentença 2 e na sentença 3. Tá? Então, a gente... e eventuais erros que vocês tenham cometido na primeira sentença, a gente sabe que dificilmente vocês vão cometê-los novamente, pelo menos não a curto, médio prazo. Infelizmente, a gente sabe disso. Aquilo que a gente erra é aquilo que a gente grava. Nossa, nunca mais vou errar isso daqui. Né? Então, então, é exatamente por isso que a gente deixa vocês quebrarem um pouquinho a cabeça nessa primeira atividade. Aí depois a gente acalma, né? Vamos fazer aqui, vamos falar com calma sobre a estrutura da sentença penal. E aí dando aí algumas dicas, algumas orientações de como vocês devem escrever, inclusive dicas para diminuir linhas, né? Até porque era um enunciado extenso, eu sei disso, né? Mas também existem formas, existem técnicas para a gente enxugar um pouco mais a nossa sentença, para que a gente não se apure tanto, principalmente na hora lá de fazer a dosimetria, tá? Pessoal, sobre o tamanho da peça também, do número de crimes, né? E as teses defensivas, a gente já, para quem conhece já, que já foi nosso aluno na turma regular, para quem já foi nosso aluno em outros preparatórios, sabe que a gente tem essa filosofia aqui no Tecendo a Toga, no Tecendo Linhas, de trabalhar com a ideia de treino difícil, jogo fácil. A gente trabalha o pior cenário possível, né, para realmente tirar vocês da zona de conforto. Há um enunciado muito grande, com um número complicado de linhas, a gente trabalha assim mesmo, tá? Exatamente para que vocês não sejam surpreendidos na hora. Se o contrário acontecer, maravilha, né? Se vier uma prova assim que venha na medida, né, com um número suficiente de linhas, ótimo. Agora, não seria justo com você a gente fazer o contrário, né? Fazer um enunciado bonitinho, lindinho, que vai caber em tantas linhas, aí chega na hora, aquele enunciado monstruoso, com um monte de réus, com um monte de crimes, muitas preliminares, e você não treinou, né? Você não está acostumado a treinar esse tipo de situação desconfortável, tá? Pode acontecer?
Pode, gente. Nós estamos aqui no TJ de Goiás para enfrentar uma banca própria. E banca própria, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ela não tem essa previsibilidade que seria de um CESP, de uma VUNESP, de uma banca especial, uma banca profissional contratada, né? A banca contratada, ela tem a facilidade, essa previsibilidade, né? Então, geralmente, a gente consegue fazer com que isso seja um pouco mais previsível. Existem bancas próprias que são muito boas, né? E existem outras bancas próprias que nem tanto. Então, já faz um tempinho que teve o último concurso da magistratura de Goiás, então a comissão é outra, então nós não sabemos como os examinadores vão se comportar. E é exatamente por isso que a gente tem que treinar a pior situação possível para que vocês não sejam surpreendidos na hora. Tá? Isso é que a gente não quer. Também escolhemos os temas, os crimes das 3 rodadas, baseado em estudos que nós fizemos. Então, por exemplo, a gente, claro, não sabe exatamente quem vai ser o examinador de vocês, mas nós acreditamos que, muito provavelmente, o seu examinador da sentença penal deva ser o doutor Luiz, que é o presidente da comissão de concurso, né? Entre os titulares, ele é o único desembargador, é o único que atua na área criminal. Então, nós acreditamos que vai ser o doutor Luiz, o examinador da sentença penal de vocês. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo, nós lemos, nós analisamos dezenas, centenas, para dizer a verdade, de acórdãos do doutor Luiz, em que ele foi relator de processos criminais desde janeiro de 2021 até hoje, então todos esses meses, né, de decisões recentes que o doutor Luiz julgou, analisou, nós extraímos, né, aqueles crimes com os quais ele tem mais afinidade. A gente não acredita que o examinador vai fazer algo que não sai da sua zona de conforto, né? Então, se o examinador monta um caso fora daquilo que ele não está acostumado, aquilo que ele não domina, é mais difícil para ele. É sempre mais fácil para o examinador ir aonde ele sabe bem, onde ele manja, onde ele domina. Então, os temas, né, e nessa primeira sentença nós escolhemos um roubo. Mas pode ser que, em vez de roubo, possa vir um furto. Então, crime patrimonial é uma matéria muito recorrente da Câmara do Dr. Luiz. E já adianto para vocês que a maioria daquelas teses defensivas que foram pedidas no enunciado são teses que o Dr. Luiz eventualmente enfrentou. Então, o que eu coloquei aqui no espelho para vocês são os posicionamentos do Dr. Luiz, tá? Então, se eventualmente cair alguma dessas coisas, se a gente conseguir antecipar alguma coisa para vocês já sabem a posição, a opinião do examinador de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos estruturar aqui a nossa sentença penal. Vamos lá? Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Bom. Então, vamos falar de sentença penal um pouquinho, tá? Olha só, pessoal, algumas pessoas, acredito que a maioria, inclusive, usa os 23 pontos da sentença penal. Ou qualquer outro livro. Gente, não importa, tá? Então, assim, deixa eu voltar aqui só para... Deixa eu interromper a gravação. Aqui, só um pouquinho. Se você não tem um livro de sentença penal, eu recomendo que você compre, tá? Vale a pena, vale muito a pena. Eu sei que o Ian passou para vocês um material, né, de construção de sentença penal, mas vale a pena ter um livro específico disso. Então, quem não adquiriu, vale a pena fazer o investimento. Por quê? Porque esses livros, além das instruções, eles são recheados de dicas. Então, por exemplo, ele já adianta para vocês algumas teses. Se de repente cair isso aqui num crime de furto, num crime de roubo, num crime de tráfico, como a gente não vai ter a possibilidade de trabalhar todos os crimes, e mesmo que nós trabalhássemos, né, a gente não consegue, em um único problema, esgotar todas as possíveis alegações que podem acontecer dentro de um mesmo crime. E no livro, o autor já tem essa possibilidade de reunir mais teses, né, dentro dos crimes que possam acontecer. Geralmente, nesses livros, nós também temos modelos de sentenças, então é bacana, é bom ter. Então, assim,
uma recomendação que o pessoal, assim, muitas pessoas, né, usam, por exemplo, os 23 pontos da sentença penal do Sam Erage e da Lorena Ocampos. Eu também passei exatamente pela mesma situação que vocês. Quando eu comecei a ir para uma segunda fase, eu não tinha afinidade com a sentença penal, eu também era da área civil, e hoje eu me sinto mais à vontade para fazer a sentença penal do que a sentença civil. Por quê? Porque é mais fácil? De uma certa forma é. Porque na sentença civil, o maior erro medo que a gente tem é o quê? É de errar qualquer coisa, né? No mérito, uma preliminar, se é para dar parcialmente procedente. Então, tem muita coisa dentro do mérito que pode variar. Na sentença penal, não. Na sentença penal, a única coisa que você não pode fazer é, vamos dizer assim, errar o crime, né? Você acertando o crime, o resto... Ah, errou alguma coisinha aqui, outra ali, a sentença penal ela é mais operacional, ela é mais trabalhosa, ela tem muitas providências no final que você tem que fazer, a dosimetria de cada réu, mas ela é muito cara a crachá. A sentença penal ela é mais fácil nesse sentido de ser mais uma coisa mais mecânica, tá? Então, depois de um tempo de prática, você realmente vai até querer fazer mais sentenças penais do que as cíveis. Vocês vão ver. Um dia vocês vão concordar comigo. Mas, enfim, eu particularmente uso esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver porque o meu... Deixa eu tirar aqui, é porque eu estou colocando no foco. Aqui, pronto. É porque eu coloco aqui, né? Deixo embaçado aqui para vocês não verem a bagunça, mas aqui tá tudo certo. Ó, Curso de Centena Penal, do professor Fabrício Castanha Lunardi e Luiz Otávio Rezende, tá? Eu gosto muito desse livro aqui. Esse livro tem aquilo que eu comentei com vocês. Eles trabalham os crimes, né? Tem toda a estrutura da sentença, e aí depois eles fazem isso, exatamente quais são as principais teses que podem cair num roubo, num furto. Então, ele já faz, já adianta para vocês eventuais teses que podem cair. Então, eu acho isso bacana no livro deles. Mas também tem o livro dos 23 pontos, do Sam Erage, da Lorena Campos, e tem aí outros também aí no mercado que são muito bons, tá? Então, eu estou me baseando aqui nos 23 pontos, porque eu sei que é um material que muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar em algum momento. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que é os 23 pontos. É uma metodologia, uma coisa mirabolante supernova? Não. Os 23 pontos nada mais são do que um roteiro de tudo que você tem que colocar na sentença penal. E o Samir, a Lorena, esquematizaram isso de uma forma bem bacana, mas se você não sabe os 23 pontos, não tem problema, porque tudo que eles colocaram, todo esse roteiro que eles trouxeram, nada mais é do que uma sequência, né? Se você tem ali na sequência ali o Código Penal de como que ele deve ser analisado o crime, você não tem segredo. Eu vou falar primeiro dos fatos, se o fato realmente aconteceu, quem cometeu aquele crime, né? Então eu tenho que falar de autoria, de materialidade e de autoria. Depois que eu identifiquei que aquele crime, aquela conduta realmente aconteceu, eu preciso o quê? Tipificá-la, preciso enquadrá-la num tipo penal. Lembre-se, o crime é conduta típica, antijurídica e culpável. Então, depois eu faço o quê? Vejo se tem alguma excludente de licitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade e assim por diante. Não tem? Vamos ver a culpabilidade, se o réu é imputável, se não é. Ok. Não tem nenhuma excludente de licitude, o réu não é inimputável, né? O réu é imputável, então vamos condená-lo. E aí sim a gente passa para a dosimetria da pena. Então, todo esse roteiro, ele é extraído da estrutura do Código Penal. A primeira fase, a segunda fase, agravantes, atenuantes, as causas de aumento, diminuição, concurso formal, concurso material, possibilidade ou não de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Tudo isso está no Código Penal, né? Então, existe uma sequência lógica de tudo que está lá no Código Penal. Tá bom, pessoal? Mas é importante que você
Eu vou passar aqui uma estrutura aqui para vocês, um pouquinho, é até a estrutura do Summer, mas um pouquinho adaptada de algo que eu acho que é um pouquinho mais lógico, alguns tópicos que não estão lá no Summer, que eu acrescentei, e você, quando você estiver fazendo a sua sentença, é bem provável que você também adapte a sua lógica. Você vai falar, não, mas eu acho que esse item 1 deve ser antes do item 2, esse item 3 tem que vir primeiro, esse outro aqui tem que ser depois. Então, tudo vai dentro da sua lógica de como você vai construir a história. Então, esse roteiro aqui não é algo fechado. Você pode adaptar aquilo que você acha que deve ser. Mas o importante é você ter o seu roteiro, você já ir para a prova já com a sequência de tudo que você tem que fazer. Então, o que você tem que fazer até a data da prova? Decore esse roteiro. Decore todos esses passos, tá? Então, dia sim, dia ou não, treina o quê? Treina o roteiro, né? Item 1, qual que é? Item 2, item 3, e assim por diante. Decore. Chegou no dia da prova, a primeira coisa que você vai fazer não é ler o enunciado. A primeira coisa que você vai fazer é já colocar lá no seu rascunho o roteiro. Eu tenho que fazer isso, 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 do primeiro ao último ponto. Para você não esquecer absolutamente nada. Aí sim, depois que você soltou ali no seu rascunho todo o roteiro, aí comece a ler o problema, comece a ler o enunciado e vai analisando o caso. Você vai ficar um bom tempo ali, em torno de 1h30, a prova tem 5 horas, mais ou menos, então você vai ficar ali 1h, 1h30, analisando todo o caso, fazendo todo o esqueleto, quem que você vai condenar, quem que você vai absolver, qual vai ser a pena, você já vai calcular a pena de cada um, que aí depois você só vai escrever, tá? Então, geralmente, eu particularmente gasto 1h30, 2 horas no máximo, não pode passar disso, com o esqueleto, fazendo o esqueleto. E aí, 3 horas, 3h30, escrevendo, transcrevendo todo aquele, tá? Você não vai de jeito nenhum, você não vai de jeito nenhum que fazer, escrever e depois passar limpo. Jamais. Se você fizer isso, é sentença de morte. Não dá tempo. Você vai fazer o quê? Sim, o quê? Um esqueleto. Você vai fazer um esqueleto, um base nesse roteiro, tudo que você vai colocar, exatamente para você não esquecer nada. Porque alguma coisa que você esquecer de falar é algum quesito que está lá no espelho que vai deixar de ser pontuado. Então, você realmente tem que falar de tudo que está no enunciado. Por mais que você erre, por mais que você não saiba o que dizer, chuta, tá? Porque se você deixar em branco, se você não falar daquele ponto, é certeza que você não vai pontuar aquele quesito. Mas se você falar alguma coisa, pode ser que o examinador, né, considere alguma coisa da sua argumentação e te dê alguns pontos, né, de alguma coisa, tá? Então, faça o roteiro. Então, vamos lá para o roteiro aqui. Agora sim, eu vou compartilhar minha tela. Aqui está. Esse aqui são os 23 pontos da sentença penal lá do Sam e da Lorena. Porém, né, eu já vou mostrar para vocês também o esqueleto assim que eu montei a peça, e aí no enunciado de vocês eu já vocês podem aproveitar ali, né, a resposta como um modelo de sentença aí para a resolução desse nosso primeiro exercício, nossa primeira rodada. Então, veja, quais são os 23 pontos da sentença penal lá do Summer. Então, primeiro, ele fala, trata-se de ação penal, ou seja, fazer um relatório. Veja que eu estou acrescentando aqui para vocês os dispositivos legais. Então, por favor, já anotem esses dispositivos. Deixem esses dispositivos marcados no seu vademecum, tá? Então, a partir desse momento, pessoal, se você quiser pausar, pausa o vídeo, mas vá tomando nota, tá? Então, vá anotando esses artigos e depois grifem, né? Grifem esses artigos lá, destaquem esses artigos no vademecum de vocês. Por quê? Porque são os dispositivos que vocês vão precisar, né? São os artigos que vocês não podem esquecer, que vão te ajudar a estruturar a peça. Então, tá lá, né?
Então, ele está lá destacado no teu vade-mecum é porque você vai usar em algum momento da sentença. Então, deixa lá destacado, tá? Então, primeiro ponto, trata-se de ação penal, você tem que fazer o relatório. Depois do relatório, fala das preliminares, né? Antes de entrar, temos que falar da ação e pressupostos processuais, faço a análise do mérito, começa a falar aqui do mérito. Quando a gente fala do mérito, eu vou falar isso de uma forma mais devagar, tá? Não se preocupa, eu só estou passando aqui num primeiro momento rapidinho, tá? Então, primeiro a gente fala da materialidade, da autoria. Depois que eu falei de materialidade e autoria, vou tratar das teses da defesa e se há a possibilidade de emendar-se libelli. Emendar-se libelli, artigo 383 do CPP. Depois eu vou trabalhar as circunstâncias atenuantes, agravantes, causas. Opa! Atenuantes e agravantes, tá igual aqui, né? As causas de diminuição e de aumento, tá? Aí, no modelo do Summary, ele coloca assim, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis e eles não estavam acobertados por nenhuma excludente de licitude. Ou seja, depois que eu falei da tipicidade, eu falo, né, da antijuridicidade e da culpabilidade. Aí aqui ele reforça, né, sobre a prova. A prova é certa, é clara, não deixa dúvidas de que fulano de tal cometeu tal crime. E aí vem o dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente, pode ser parcialmente ou totalmente procedente, tá? A pretensão punitiva deduzida na denúncia. Pessoal, muito dificilmente você vai pegar um caso de uma sentença totalmente procedente, tá? É muito comum que você pegue um caso, o mais comum é que a sentença seja parcialmente procedente. Então, é muito comum que um dos crimes esteja prescrito, ou que você não vá condenar todos os réus para aquele crime, né? Você condena um, absolve outro, ou alguma agravante que o MP pediu, você vai entender que não é o caso, ou o MP denuncia por um crime e você verifica que, na verdade, a tipificação é de outro crime, aí você tem que fazer a chamada emendar-se libere. Então, é muito comum isso acontecer. O que não é comum é você julgar totalmente improcedente e absolver todos os réus, né? Por quê? Porque numa sentença penal, o examinador quer ver se você sabe fazer dosimetria da pena. E para fazer dosimetria, você tem que condenar. Pelo menos uma condenação tem que ter, né? Uma pessoa em um crime tem que ter para você poder fazer a dosimetria, tá? Aí, julgou parcialmente procedente, fez o dispositivo, começa a dosimetria da pena. E aí eu coloquei aqui, tem em negrito, algumas súmulas do STJ, que você tem que ter a noção. Bom, depois disso, você vai ver se há a possibilidade de detração, fixa o regime inicial, fixa o valor do dia multa, né? Vê se é caso de substituir a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, vê se é caso de sursi, vê se é caso de condenar o réu à indenização mínima, né, reparar o dano mínimo, verifica se é caso de se tem pedido de prisão preventiva, se tem que revogar a prisão, se tem que declarar a prisão, condena o réu em custas. Se foi um crime cometido com armas, né, se teve alguma arma apreendida, você vai pedir para que dê o encaminhamento previsto lá no artigo 25 do Estatuto do Desarmamento, ou se teve apreensão de drogas, no artigo 72 da Lei de Drogas. Comunicação à vítima, e aí aqui algumas providências finais, tá? Agora, qual é os pontos que eu estou trabalhando com vocês? Eu até incluí aqui algumas coisas, como eu falei para vocês, eu estou acrescentando algumas coisas dos pontos do Summer e até mudei a ordem de algumas coisas, tá? Porque, para mim, na minha visão, ficam um pouco mais lógicas dentro do processo penal. Isso. Mas, novamente, você vai seguir a ordem que você achar mais conveniente. Então, vamos lá, vamos do começo. Primeira coisa, relatório, tá? Trata-se de ação penal. Relatório. Temos aqui um relatório para fazer, tá? Então, você não precisa citar esse dispositivo legal, eu só trouxe aqui para vocês saberem que ele existe. Esse 381 é o artigo
do CPP, que fala dos requisitos da sentença penal. Vou deixar o meu CPP aberto aqui, e já vou abrir o Código Penal também, que eu sei que eu vou precisar citar alguns dispositivos, tá? Então, o 381 é aquele artigo, aquele dispositivo que trata da sentença, tá? Aqui, ó. Opa. Aqui. Pronto. O 381 é o dispositivo que vai trabalhar a sentença, né? O que tem que ter numa sentença penal? É bom ter esse artigo aqui em mente para você não esquecer de nada. O nome das partes, né? Exposição sucinta da acusação. O que é então, no seu relatório, você vai colocar o quê? Você vai resumir de forma sucinta a acusação, o que é acusação, qual foi a denúncia, né? Por qual crime que o réu foi denunciado, o que né, alegou o Ministério Público, e você também vai fazer aqui um resumo da defesa, né? Quais são as teses defensivas, o que a defesa pediu, e vai dizer também o que aconteceu dentro do processo. Banca própria, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas existem algumas bancas, por exemplo, pessoal, nós, no nosso exercício, nós dispensamos o relatório de vocês, porque nós acreditamos que isso vai ser dispensado. Mas, se não dispensar, então sigam essas orientações. Estamos nos baseando com base nas provas passadas, todas as provas passadas do TJ Goiás dispensaram o relatório. Então, a gente acha também que vai seguir o padrão e vai dispensar. Mas, se não dispensar, não gaste mais do que uma página e meia ali, um pouquinho com relatório. É papo, aconteceu isso, isso e isso, o Ministério Público denunciou por esses crimes, e aí isso é importante colocar, porque algumas bancas, quando pedem para fazer o relatório, elas pontuam isso. Então, o que algumas bancas pedem? Que você cite o procedimento. Então, que você cite quais foram todos os atos processuais. Os réus foram presos, teve audiência, foi recebida a denúncia, e algumas bancas pedem que você cite o procedimento. Como é que eu vou saber qual que é o procedimento? Lá no processo penal, nós temos o rito ordinário e o rito sumário. E também tem o sumaríssimo, que é do juizado especial, né? Então, veja, aqui, ó, procedimento 394 do CPP. Procedimento comum, sumário ou sumaríssimo. Procedimento é ordinário quando? Quando o crime tiver uma sanção máxima, a pena máxima do crime for de 4 anos para cima. Então, e nesse caso aqui, nós sabemos, isso aqui não é inventar dado nenhum, não. Isso aqui é uma conclusão que a gente consegue chegar a partir dos fatos. Então, os réus estão sendo acusados de roubo. A pena prevista para o roubo é maior de 4 anos de reclusão. Então, eu sei que este processo tramitou sob o rito ordinário. Tá? Isso aqui não é inventar dados, isso aqui é uma conclusão, né? Então, você coloca lá, o procedimento seguiu o rito ordinário, e aí cita o dispositivo. Abre parênteses, artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1 do CPP. Ponto. Tá? E aí você cita o dispositivo legal e mostra ao examinador que você conhece o procedimento. Algumas bancas, quando pedem o relatório, elas fazem questão de você citar qual foi o procedimento. Tá? Então, tem gente que pontua mais ou menos no relatório porque deixa ou coloca essa informação que algumas bancas querem. Tá? Então, anotem isso. Tá? Se tiver que fazer relatório, não deixem de apontar qual foi o procedimento. Rito sumário, mesma coisa. Pena inferior a 4 anos. Rito sumaríssimo é o do JEC, né? Das infrações de menor potencial ofensivo que estão previstas lá, que podem estar sujeitas à Lei 9.099 de 95, tá? Então, vamos adiante. Depois de você fazer o relatório, provavelmente a sentença de vocês vai começar por aqui, tá? Porque provavelmente o relatório de vocês vai estar dispensado. Fala das preliminares. Então, se algum réu, se MP, alguém aduziu alguma preliminar, primeira coisa, antes de falar do mérito, é falar de todas as preliminares. Você vai começar primeiro por aquelas preliminares que podem extinguir o processo, né? Então, uma prescrição, por exemplo, né? Uma nulidade, como foi o nosso caso, uma nulidade de citação,
Então, havia uma possibilidade de anular o processo, ou pelo menos alguns atos processuais do processo, né? Agora, se for aquela... Aí, primeiro são essas nulidades que podem extinguir o processo. Depois das nulidades que extinguem o processo, você pode... Aí você entra naquelas nulidades que não extinguem o processo, mas só vão fazer o quê? Vão anular alguns atos e aí esse processo vai seguir, que só vai... aquelas nulidades dilatórias, né? Que vão servir só para estender o processo por mais tempo, embora não vá extinguir o procedimento. E aí, pessoal, uma coisa muito importante. Você acolheu ou rejeitou uma preliminar, não importa. Lá no final, quando você for fazer o dispositivo, você tem que repetir a preliminar. Então, no nosso caso aqui, nós tivemos uma preliminar de nulidade, né, porque o réu foi citado por correio. Você afasta a preliminar, só que lá no final, quando você ante o exposto, julgo parcialmente, então né? Julgo parcialmente a pretensão punitiva para. Primeiro ponto, é a primeira coisa que tem que colocar. Rejeitar a preliminar de nulidade de citação. Tá? Então, você repete a preliminar lá no dispositivo, antes de falar do mérito, antes de começar a absolver e condenar o povo. Tá? Então, repete isso lá no dispositivo. Aí, depois das preliminares, começamos a tratar do mérito. Então, tem uma frase assim, que é uma frase muito comum, mas que é importante, né? Ó, deixar ali bem claro para o examinador que você conhece. Então, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo a analisar, né, do início a análise do mérito. Então, vamos lá. Como que a gente vai analisar o nosso mérito? Como eu disse, primeira coisa, eu tenho que analisar os fatos. Depois que eu analisei os fatos, aí eu vou analisar o direito, né? A parte jurídica. Mas primeiro eu tenho que saber se o fato aconteceu. Então, primeiro eu tenho que analisar a materialidade e depois a autoria. Não dá para ser o contrário. Por quê? Porque na materialidade eu quero saber se o crime aconteceu. Como que eu vou saber se o crime aconteceu? Se a infração penal realmente ocorreu? Analisando, geralmente, os documentos, né? O auto de infração, geralmente vai ter algum laudo, algum ato de apreensão, um objeto que foi subtraído, um objeto que foi apreendido. Pessoal, isso você faz em um parágrafo. Em um parágrafo. Olha, a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de folhas tal, pelo laudo de apreensão tal, laudo... E acabou. Tá? Então, a questão da materialidade é bem curta. Depois, vamos falar da autoria. O crime aconteceu. Agora, quem cometeu esse crime? Né? E aí você pode falar agora de... Aí você vai analisar os depoimentos, provavelmente aqui, né? Você vai analisar as provas. Na hora da autoria, aí sim você pode falar um pouquinho mais. Tá? Você pode comentar, né? Ah, a testemunha fulano de tal reconheceu o réu, né? Como a pessoa que estava lá naquele dia cometendo tal crime. A testemunha tal. Então, você pode explicar um pouquinho melhor, tá? Na materialidade, isso não tem necessidade. Pessoal, estou falando aqui de sentença de prova. Na prática, é outra coisa. Na prática, você pode gastar mais tempo com a materialidade, sim. Falar mais tempo da autoria, pode. Mas aqui, numa prova que você tem tempo e número de linhas, então você tem que ser muito econômico aqui nesse ponto. Então, teve algumas provas muito boas, mas que ficaram assim muito tempo falando da materialidade, quase uma página, 2 páginas falando da materialidade de sua autoria. Não tem necessidade. E aí, se você ficar muito tempo falando da materialidade de autoria, vai faltar linhas para depois para o mais importante, que é o quê? Que é fazer a dosimetria da pena, tá? Então, essa parte você tem que ser o mais objetivo, o mais sucinto possível, tá? Então, você faz referência às provas, mas assim, não transcreva, tá? Então, não fique transcrevendo os depoimentos. E a gente sabe que numa sentença penal é muito comum o juiz fazer isso, mas, novamente, prática é uma coisa, prova escrita com limitação de tempo e de linhas é outra. Então, você apenas resuma em uma frase o que a testemunha falou do fulano. Não precisa ficar falando dos fatos. Olha, a vítima disse que estava chegando em casa porque ela foi comprar um lanche quando ela foi abordada pelos réus.
Não precisa de tudo isso. Seja direto. Fulano, a vítima, reconheceu o réu A como o réu que apontou a arma para ele, o outro como uma pessoa que estava com a faca no pescoço da sua filha e que mandou ele ficar lá preso, né? Que prendeu ele no banheiro. Ponto. Assim, é bem objetivo para a gente poder também ter essa questão, essa preocupação das linhas. A gente tem que ser bem econômico no começo, exatamente para ter uma folga de linhas depois na hora de fazer a dosimetria. Tá bom? Muito bem. Então, falamos da materialidade, falamos da autoria, tipifica a conduta. Né? Ó, a prova é certa, clara e não deixa dúvidas de que fulano, fulano, beltrano cometeram o crime previsto no artigo tal. Tá? Então, aqui você conclui a parte dos fatos. Tá? Muito bem. Aí, isso aqui não está lá nos 23 pontos, mas algumas bancas examinadoras pedem isso, para que você analise o dolo. Ó, eu já falei que o fato aconteceu. Eu já disse qual foi o crime, eu tipifiquei a conduta. Agora eu preciso saber se a pessoa agiu a título de dolo, né? Então fale isso, né? Fulano agiu a título de dolo, né? Ou, se é um crime culposo, fala do chamado animus decandi. Olha, fulano não teve a intenção, mas a conduta dele foi imprudente, imperita, né? Por quê? Porque não agiu com o dever de cuidado que uma pessoa normalmente teria agido, né? E aí a conduta tem previsão lá no tipo culposo. Então fala do dolo ou da culpa, se for o caso, ok? Então, falamos dos fatos, falamos da tipicidade, dolo. Então, fechamos o primeiro tripé do crime. O crime é conduta típica. Depois o quê? Antijurídica e culpável. Então, a gente vai falar o quê? Conduta antijurídica e culpável. Os acusados eram, na época dos fatos, imputáveis, né? E não estavam acobertados por nenhuma excludente de ilicitude. Ok? Então, essa aqui é a situação. Tá? Bom, agora, depois que você... Aí você vai começar a fazer o quê? Analisar as teses da defesa. Gente, isso aqui vocês vão fazer para todos os crimes, tá? Então, dá para fazer em conjunto, dependendo do caso? Até dá. Mas, por exemplo, e tudo isso vai depender do seu esqueleto, né? Quando você fizer o seu esqueleto, você vai ter uma noção do que você vai escrever, e aí você já sabe qual crime que você vai absolver, né? Então, por exemplo, o crime de associação criminosa, né? Era um crime que estava lá no nosso enunciado e que teve absolvição. Por quê? Porque era um mero concurso de agentes. Essa é uma outra tese que o doutor Ricardo enfrenta muito. Tá? O MP de Goiás, pelas apelações criminais que nós podemos identificar, o MP de Goiás denuncia, sempre tem um concurso de agentes e o MP vai lá e sempre denuncia por associação criminosa. É muito comum essa tipificação. E aí o doutor Ricardo vai lá o quê? Absolve por associação criminosa, por quê? Porque no caso concreto não havia elementos de que havia estabilidade e permanência naquela, né? Então, são pessoas que se juntaram naquele momento para cometer um crime. Mas não havia ali uma quadrilha, é o antigo crime de quadrilha ou bando, a associação criminosa, né? Então, não eram pessoas que já estavam juntas, associadas de forma permanente e habitual para cometer delitos, tá? Então, geralmente ali, nesses casos que nós vimos de associação criminosa, o doutor Ricardo afasta e absolve, tá bom? Muito bem. Então, eu estou falando isso por quê? Porque no caso da associação criminosa, não tem necessidade de fazer tudo isso daqui, né? Então, por quê? Porque você, ali, em um parágrafo, você mata a questão da associação criminosa. Mas a ideia é você fazer todo esse procedimento. Então, você analisa o roubo, fala da materialidade do roubo, fala da autoria, a prova é certa, dolo, né? Réu imputável e não estava coberto por nenhum incidente de ilicitude. Fala das teses de defesa do roubo, analisa as circunstâncias atenuantes e agravantes, causas, aumento e diminuição do roubo. Beleza, fechou. Agora vamos falar da corrupção, vamos falar do outro crime, corrupção de menor. Então,
você não precisa analisar por réu, você analisa por crime todas essas circunstâncias, tá? Vou falar da corrupção de menor, mesma coisa. Materialidade da corrupção, a autoria, a prova, a tipicidade, antijuridicidade, né? E culpabilidade, analise as teses defensivas da corrupção, as circunstâncias atenuantes agravantes e as causas de aumento e diminuição. A mesma coisa, tá? Então, faz esse procedimento para todos os crimes. O que eu estou falando aqui, pessoal, assim, parece muita coisa, mas é tudo tiro curto. É um parágrafo para falar da materialidade, um parágrafo para falar da autoria, sem ficar se alongando, tá? Eu sei que a gente tem essa preocupação de justificar, de fundamentar bastante para o examinador, mas se nós fizermos frases, muitos parágrafos, um texto muito longo, não dá tempo de falar de tudo, tá? Então, é tiro curto. Um parágrafo para cada uma dessas situações, ok? Então, é assim que vocês vão analisar cada um dos crimes. Teses da... Eu vou falar das teses da defesa depois, tá bom? Bom, deixa eu pular aqui para o item 10. No item 10, nós vamos analisar aqui a segunda e a terceira fase, tá? A primeira fase, a fixação da pena base, vocês vão fazer lá quando estiver fazendo a dosimetria da pena, porque isso aí não tem muito segredo. Mas aí o que acontece? Quando você estiver analisando, quando você estiver fazendo lá o seu rascunho, você já vai no artigo 65 do Código Penal e já vê quais são as... Porque o que acontece? As circunstâncias da segunda fase, as atenuantes, deixa eu colocar aqui, agravantes, que eu errei aqui, tá? As circunstâncias atenuantes estão no artigo 65 e as agravantes no 61 e no 62 do Código Penal. Essas circunstâncias da segunda fase geralmente não estão na denúncia, tá? O que geralmente vai estar na denúncia? As causas de aumento e diminuição da terceira fase, tá? As circunstâncias da segunda fase, atenuante e agravante, não precisam estar na denúncia. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar ali o artigo 62 do Código Penal e vai passar o pente fino. Vamos ver quais são todas as agravantes. Então vamos lá. Opa, 62 não, 61. Opa, aqui. Vamos falar primeiro das atenuantes, vai, das atenuantes. Aqui, ó. Circunstâncias atenuantes, 65. Tinha algum dos agentes que era menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da defesa? Essa aqui é uma circunstância pessoal, que não vai se comunicar com os outros agentes, tá? Tinha alegação de desconhecimento da lei, cometeu crime por valor social ou moral, confessou, agiu sob influência de multidão, enfim. Você passa o pente fino no 75 e identifica para cada um dos crimes, para cada um dos réus, se tem alguma dessas situações, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque algumas pessoas esqueceram de incluir, no caso das agravantes, que teve crime cometido, né, com violência ou grave ameaça contra criança, que está aqui na letra H, aqui, ó. Crime cometido contra criança, idoso, enfermo ou mulher grávida. Então, mas por quê? Porque você tem que passar o pente fino aqui no 61 e ver se tem alguma agravante, tá? Por mais que não esteja na denúncia, isso não precisa estar na denúncia, ok? Então, dê uma olhada. E o 62, cuidado com isso daqui, tá? O 62, ele é específico para as agravantes ocorridas no caso de concurso de pessoas. Mas veja, no 62, como nós não temos nenhuma... isso aqui geralmente acontece em organizações criminosas ou então de associação criminosa, que são naquelas situações que realmente existe permanência, habitualidade, tá? Que é a questão da autoria lá do domínio do fato, né? Então, quando o agente promove, organiza a cooperação no crime ou dirige as atividades dos demais agentes, isso aqui é situações de organização criminosa, de associação criminosa, e não concurso eventual de pessoas, tá? Então, não é toda vez que tiver um concurso que nós vamos ter as hipóteses do 62,
tá? Quando a gente coage um dos outros a cometer o crime, tá? Mediante paga ou promessa recompensa, tá? Então, essas situações aqui geralmente são para organizações criminosas e associações criminosas, tá? Então, não é para, geralmente, a não ser que seja aqui, mediante ou paga recompensa, isso aqui pode ser, num eventual concurso de agentes, ou então alguma coação, aqui pode ser, num concurso eventual de agentes, pode caber. Mas essa primeira aqui, de promover, organizar a cooperação ou dirigir as atividades dos demais agentes, isso aqui geralmente é quando tem uma estrutura realmente da organização criminosa, tá? E aqui também, no caso, aqui tem uma instigar ou determinar alguém sujeito à sua autoridade ou não punir em virtude da condição pessoal. Então, a pessoa vai lá, induz, determina que, por exemplo, um menor cometa o crime porque ele sabe que aquele menor é inimputável, né? Não é o caso do nosso problema, porque o menor já tinha aí uma vida bandida, pretérita, então ele não foi, assim, induzido, né? Não foi coagido a cometer o crime, não é o caso, tá? Tem a questão da corrupção de menores, mas aí é outra situação, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso roteiro. Você falou dos fatos, colocou a tipicidade, falou de dolo, determinou o crime? Determinou o crime. E aí você já fala, olha, você já justifica. Na segunda fase, eu vou aplicar a circunstância atenuante e tal, e a circunstância agravante e tal. Por quê? Porque essas circunstâncias atenuantes e agravantes, a maioria delas, claro, tem algumas que são pessoais do réu, tem reincidência, tem menor de 21 anos, os fatos, tem algumas são pessoais, mas a maioria são para todos, né? Então, aqui você já pode falar para todos. Então, no crime de roubo, identifiquei as circunstâncias atenuantes X e as circunstâncias agravantes Y. Também identifiquei as causas de diminuição e de aumento, tá? Então, onde é que estão as causas de diminuição e as causas de aumento? Bom, primeira coisa, essas causas de diminuição e de aumento vão estar lá no tipo penal, na parte especial do Código, cada crime vai ter as suas hipóteses específicas de aumento e de diminuição. Mas também existem as causas de aumento e diminuição que estão previstas na parte geral. Então, essas vocês também não podem esquecer, tá? Então, grifem esses artigos aqui, ó. O artigo 14, tá? Que é quando for o caso de uma tentativa, tem uma causa aí de aumento, né? No caso de diminuição. O artigo 16, que fala do arrependimento posterior. O artigo 21, 24, está dentro das excludentes de ilicitude. O 26, que fala da culpabilidade. O 28 também, tá? O 29, parágrafo 1º, e o 29, parágrafo 2º. São as causas de aumento e de diminuição que estão previstas lá na parte geral, tá? Se não deu tempo, para o vídeo, volta para anotar todos esses artigos, tá bom? Então, é isso que você vai fazer. E você vai fazer com todos os crimes. Terminou o roubo? Ok, agora vamos falar da corrupção. Mesma coisa. A materialidade da corrupção está prevista, né, está identificada pelos documentos de folhas tal. A autoria, tudo em um parágrafo. A prova é certa de que o réu cometeu, a conduta é tipificada, teve dolo, é imputável, afasta ou acolhe eventual tese de defesa, já menciona quais são as circunstâncias atenuantes e agravantes que você vai aplicar, quais as causas de diminuição e aumento que você vai aplicar. Por que eu estou fazendo isso já antes da dosimetria? Porque quando eu fizer a dosimetria, quando estiver dosando a pena, eu só aplico. Eu já fiz a justificativa tudo primeiro. Né? Fiz tudo lá na fundamentação. Na hora de dosar a pena, eu só aplico. Eu não preciso ficar perdendo tempo justificando por que eu estou colocando, por que eu estou aplicando tal agravante, tal atenuante. Tá? Primeiro você vai colocar a circunstância atenuante na segunda fase. E depois a agravante. E na terceira fase, a mesma coisa. Primeiro a causa de diminuição e depois de aumento. Tiago, como é que eu vou lembrar disso? É só ler o artigo. Tá tudo no código, tá, pessoal? Artigo 68. Então, olha só. A pena base do Código Penal será fixada com base no artigo 59, e aí em seguida serão consideradas
as circunstâncias atenuantes e depois as agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, essa é a ordem do Código Penal. Agravante. Se ficou na dúvida, é só pegar o artigo 68 e ler. Não tem segredo, tá? Atenuante, depois agravante, causa de diminuição, causa de aumento de pena. Fechou, ok? Beleza. Bom, agora sim. E com relação às teses da defesa? Por que eu deixei para falar das teses da defesa depois? É porque é o seguinte, gente, as teses das defesas podem ser muitas. Então, pode ter tese da defesa que diga respeito à autoria. Pode ter tese da defesa que diga respeito à materialidade. Pode ter tese da defesa que diga pedindo para incidir uma causa de diminuição. Pode ter tese da defesa pedindo para não incidir uma determinada agravante, não incidir uma determinada causa de aumento de pena. Então, as teses das defesas podem incidir sobre vários pontos aqui, né? Desde o ponto 4 até o ponto 10, pode ter. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no seu esqueleto, você vai, né, colocar na ordem quais são as teses de defesa que você vai falar. E como que você vai colocar isso em ordem? Exatamente nessa ordem. Então, eu estou falando aqui de materialidade, já abordo uma eventual tese da defesa sobre a materialidade. Estou falando aqui, estou justificando a autoria. Se tiver alguma tese da defesa para acolher, você já acolhe. Se tiver alguma tese da defesa sobre a autoria, você já rejeita, né? Se tiver, e assim por diante. Estou falando aqui das atenuantes. Se for caso de acolher, acolhe uma tese da defesa. Então, essas teses da defesa, você vai falar ao longo dos pontos 4 a 10. Né? Você não vai abrir um tópico só para falar das defesas. Não. Você vai falar ao longo do texto, né, conforme você vai abordando os pontos 4 a 10, você já vai enfiando cada uma das teses defensivas dentro desse roteiro aqui, dessa ordem aqui, tá? Aí, depois que você falou das teses defensivas, aí sim você vê se é o caso de emendar-se libelli. Emendar-se libelli é aquela situação em que o juiz redefine, né? O Ministério Público, isso é muito comum com crime consumado e tentado. O Ministério Público denunciou por crime tentado, mas você verificou que era crime consumado, como é o caso da nossa anunciada, né? Então, você faz a emendar-se libelli, não esquece de citar o dispositivo legal, né? Aqui o 383 do CTP, tá? E por que você deixa a emendar-se libelli por último? Depois que você já falou de todas as teses defensivas. Por quê? Porque pode ser que o réu peça essa recapitulação. Então, o réu já fala, olha, excelência, o Ministério Público tá denunciando por crime consumado, mas o crime foi tentado. E aí você acolhe a tese defensiva. E se você acolhe a tese defensiva, você não fez emendar-se libelli. Você acolheu uma tese defensiva. Entendeu? Então é por isso que você vai deixar a emendar-se libelli por último. Se não tiver uma tese defensiva, aí sim, sobre aquele assunto, aí sim é caso de emendar-se libelli. Tá bom? Bom, aí chegou no final, fez toda essa análise do crime, chega no final, vamos para o dispositivo. Ante o exposto, julgo parcialmente ou totalmente procedente a pretensão punitiva para letra A, acolher, rejeitar e tal preliminar. Letra B, absolve quem tem que absolver. E, por último, condena. Né? Então, você vai seguindo uma ordem. Reitera as preliminares, absolve quem tem que absolver, né? Declara, sei lá, teve um crime que está prescrito, declara extinta a punibilidade de tal crime, ok? E aí, no final, condena quem tem que condenar. Muito importante nessa hora, se for crime consumado ou tentado, ali você tem que colocar o artigo 14. Muita gente colocou o artigo 70, que era concurso formal, mas muitos esqueceram de colocar o 14 também. O 14 também faz parte da capitulação. 14, inciso 1º, se for crime consumado, e inciso 2º, se for um crime tentado. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam do
artigo 14, também na hora de capitular a conduta, tá? Gente querida, eu vou fazer um pequeno intervalo. Deixa eu parar aqui. Opa. A gente vai falar, tá? Eu vou fazer só um intervalinho para não ficar muito extenso o vídeo, ok? E aí, no próximo vídeo, eu vou continuar falando aí sim da dosimetria da pena. Eu volto já.